Ufa! Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para repercutir com vocês a primeira vitória do São Paulo em 2022. Para ficar na história, hein? Meu Deus do céu, eu que já tinha previsto, eu tô a mãe de Ná tricolor agora, né? Eu que tinha previsto lá no Instagram, já tinha colocado como o meu placar. Aí eu tenho o placar da razão e do coração. O placar da razão era 1-0, o placar do coração era 2-0. Eu já estava no final, já estava quase desistindo, até que o Marquinho foi lá e acabou fazendo o gol da vitória tricolor. Meus amigos, a gente tenta, né? Vocês estão testemunha, a gente tenta até porque a gente precisa, a gente necessita ganhar. Então a gente tenta apoiar, a gente tenta de alguma maneira enxergar alguma coisa positiva ou diferente que possa estar acontecendo, além dessa montoeira, né, de coisa ruim que vem acontecendo com São Paulo em todos os sentidos, seja dentro como fora de campo também. A gente tenta, né? Mas aí, durante a partida, o torcedor tricolor ele vai sofrendo demais. A gente vai acompanhando na rede social os comentários, a gente vai acompanhando aí, né, o que as pessoas estão falando a respeito daquilo que elas estão assistindo, e a coisa acaba ficando realmente melancólica, né? Fica uma situação muito difícil. Até compreensível, porque o torcedor são paulino, meus amigos, não está acostumado a esse tipo de coisa. É muito difícil para o torcedor tricolor que assistiu, que viu grandes times do São Paulo, que viu grandes conquistas, grandes jogadores, assimilar isso que ele vê a cada jogo do São Paulo. Segundo o Ricardo Flight, tomar Bezentacil é mais gostoso do que ver um jogo do São Paulo, né? E é o que está acontecendo, infelizmente. A gente percebe que os amigos, que as pessoas, aqueles que a gente não conhece também pelos comentários que fazem, estão cada vez menos propensos a aguentar a partida que o São Paulo apresenta. Mas a vitória veio, né? Tudo isso que não é legal e que nós vamos falar aqui também, porque eu acho que é importante, né? A gente continuar a discutir os problemas que o São Paulo tem, para que de alguma forma a gente tente encontrar e buscar soluções dentro dos limites que nós temos de atuação, que é praticamente nula, na verdade. Quem manda lá dentro do São Paulo são os conselheiros, é a diretoria do São Paulo, dentro do campo é a comissão técnica e os jogadores, e 20 milhões de torcedores aí tentam, na verdade, de alguma maneira, trazer alguma luz, alguma coisa diferente a isso tudo. Pois bem, de um lado a gente coloca a vitória do São Paulo, importantíssima, gente, mas assim, é muito importante o São Paulo ganhar, mesmo não jogando bem. Sabe por quê? Porque a gente pontua. Ah, Rony, isso é óbvio. Pois é, a gente está precisando do óbvio nesse momento, né? E o óbvio é somar 3 pontos. Não importa se o time jogou bem ou não, né? Porque num cenário que eu tenha que escolher entre jogar bem e não ganhar, e jogar mal e ganhar, nesse momento pelo menos, e eu acho que vai ser a máxima da temporada São Paulina, o time não vai se apresentar bem e pode chegar a um resultado positivo, né? Enfim, é o que tem para hoje. Tá longe de ser o ideal, mas é o possível e é o que tem para hoje. O São Paulo começa com uma intensidade, mas assim, sem objetividade, né? Você percebe lá 62, 65% de posse de bola, mas sem objetividade nenhuma, gente. Até porque o jantar estava servido. O Santo André vem com o time reserva jogar dentro do Morumbi com o São Paulo precisando ganhar. Então, assim, o jantar está servido. Engano seu. Engano nosso. Por quê? Porque o São Paulo sofre demais, né? A pergunta que eu fiz lá no Instagram é: esse time treina? Essa é a pergunta, porque não é possível um time que treina, um time que tenta organizar ou tenta se organizar de alguma maneira, taticamente com jogadas, apresentar o nível de futebol que apresenta, que se resume a tocar a bola para o lado, para trás e cruzar a bola na área. Bola aleatória, o que é pior. Né? Então, assim, é um absurdo hoje o São Paulo, independente do elenco que tem, ter o seu repertório resumido a isso. Né? Então, realmente, a gente viu um jogo inteiro disso daí. Né? Então, aquele monte de cruzamento e você não vê absolutamente nada. Tanto é que o goleiro do Santo André, ele não fez nenhuma defesa, gente.
o lance mais de maior perigo que ele teve foi aquela bola na trave na falta do Rigoni. O resto, teve também um lance que o Rigoni pegou de voleio, que ele colocou para escanteio, né? E o gol do Marquinhos. Então, assim, pouco demais. Se eu for tirar o gol do Marquinhos, que foi o que mais importante aconteceu no jogo, a maior chance perdida foi a chance do Santo André, lá com o Chocolatinho, Todinho, Nescauzinho, enfim, não lembro o nome lá do rapaz, que perdeu um gol que, pelo amor de Deus, né? Não é nem para chegar mais em Santo André, vai ter que descer em São Caetano, passar a noite em São Caetano. Que vai chegar na divisa ali, vai ter gente esperando o Todinho, Nescauzinho aí, depois desse gol que ele perdeu. Agora, assim, gente, as críticas ao Rogério, na verdade, e nós estamos separando em dois lotes, né? A crítica ao Rogério pela questão tática e pela questão das opções de escalação e até pelas mudanças. E na outra balança a gente está colocando o apoio ao Rogério Ceni com relação a colocar esse elenco em ordem, cara. A colocar esse elenco aí no seu devido lugar. Chega de elenco fralda cheia, chega de elenco mimimi, né? Elenco que só faz acontecer coisas erradas dentro de São Paulo, que a qualquer coisinha se melindra, né? Então, assim, chega disso. Isso aí tem que acabar de uma vez por todas. Então, eu estou separando também, fazendo aí uma separação aí dessa questão do Rogério Ceni, porque é o seguinte, gente, quando você vê a escalação, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, é extremamente preocupante, né? Eu fico imaginando o que o Rogério Ceni pensa com Nestor, Sara e Igor Gomes. Então, assim, eu fico pensando, eu fico tentando entender o que ele imagina, porque, gente, a gente brinca, né? Eu fui jogador de várzea, né? E aí a gente ia na boleia de caminhão disputar festival, disputar campeonato. Cara, e a gente apanhava, e o jogo era difícil, a coisa era complicada. Então, assim, a gente aprendeu na paulada, mais ou menos, como é que funciona o futebol. Quem sou eu na fila do pão que o mito é o gigante que é e hoje treinador? Sou ninguém. Mas, gente, existem coisas óbvias. O meio de campo é onde se ganha o jogo. Isso é a máxima do futebol. Eu fico imaginando o que o Rogério pensa com Nestor, Sara e Igor Gomes, né? Então, assim, o Nestor e o nosso Sara, eu vou falar uma coisa, é digno de Globo Repórter, gente, né? O que comem, onde vivem, o que fazem, como se reproduzem. Então, assim, cara, porque assim, você não vê absolutamente nada que você possa falar, por mais boa vontade que você possa ter, no desenvolvimento do futebol dos dois. Então, assim, a gente não tem um volante de criação, não tem um volante de destruição. O Nestor não é nem uma coisa e nem outra. E o Rogério insiste com ele como primeiro volante. Um erro crasso do Rogério, né? Então, assim, e o Sara? Qual é a posição do Sara? Do que ele joga? O que ele faz? O meio de campo, ele corre, vai para o ataque, vai para cá, vai para lá. Você não vê funcionalidade no Sara. No Igor Gomes, eu deixei de lado, porque assim, gente, tá passando do limite já, né? Porque assim, aí vem o Wagner Ribeiro falar que vem no meio do ano uma proposta pesada para levar o Igor Gomes. Tem gente aí que gosta de ganhar like, que coloca que os times da Ucrânia estão de olho no Igor Gomes. Então, assim, você vê umas coisas absurdas que você escuta. Para que alguém vai comprar um jogador desse? Isso que eu quero saber. Eu gostaria de estar elogiando aqui o Igor Gomes, né? Alex Prado me disse, Alex Prado que é goleiro do Botafogo lá do Parque Oratório, me disse que o Parque Oratório não quer contratar, o Botafogo do Parque Oratório não quer o Igor Gomes, né? Tem jogador melhor lá no elenco. Então, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender qual é a lógica de você manter, por exemplo, no time o Igor Gomes e de você deixar no banco o Nicão, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso vender o Igor Gomes para pagar o Nicão que está no banco. É isso. Tem lógica o que acontece hoje no São Paulo, né? E o Igor Gomes é aquilo. Quanto mais você colocar, menos chance de vender você vai ter. Por quê? Porque não desenvolve, não sai daquilo. Aqueles bração comprido que nem o Milton Trajano faz, raspando no chão, né? Que não chega absolutamente em lugar nenhum, que não cria absolutamente nada, né? Que não faz absolutamente nada que você possa falar, caramba, o cara está no caminho certo.
né? Então, assim, é muito, como é que eu vou dizer para vocês? É muita pretensão esperar alguma coisa sair do pé de um meio de campo como esse. O Rogério que já tinha pisado na bola feio no meio de campo escalado lá em Bragança, né? Então, assim, voltou a pisar na bola. Outra coisa também. Alguém aposta alguma coisa em Léo Pereba e Diego Costa? Alguém ainda aposta alguma moeda em Léo Pereba e Diego Costa? Pois é. Você vai pôr no time, uma hora vai entregar. Inclusive no gol perdido pelo Chocolatinho, vocês podem ver a meia-lua, sei lá eu o que é aquilo, que o nosso Nil Lucão, que é o Diego Costa, é o Nil Lucão, né? Tomou, gente. Imperdoável o que acontece na área. Fora as vezes que ele desce pro ataque e erra cabeçada, atrapalha quem vem chegar para cabecear. Então, assim, um monte de coisa, gente, que é difícil você consertar. Não é fácil você consertar. Que, infelizmente, o Rogério continua insistindo, continua colocando, né? A gente se livrou de Vitor Bueno, se livrou de Pablo, aquela coisa toda de Shailon, mas ainda tem muita gente ali que enrosca, muita gente ali que engana, muita gente ali que empurra com a barriga. Aí entra o apoio ao Rogério, se porventura o Rogério tiver com a intenção de fazer essa limpeza, essa faxina, né? Que tem um monte de gente ali que não tem coragem de fazer faxina. A faxina verdadeira que é essa. Então, infelizmente, a gente ainda tem que conviver com esse estado de coisas. Infelizmente, ainda, o São Paulo, a gente vai ver esses jogadores em campo, para nosso sofrimento e para nossa dor vestindo a camisa do São Paulo. Do outro lado, gente, a vitória. A vitória alivia, a vitória faz a gente respirar um pouco, que seja, a vitória nos dá 3 pontos e a vitória nos permite ainda acreditar um pouco que, de repente, lá em Campinas, no final de semana, o São Paulo apresenta um bom futebol e ganha. E aí você começa a acreditar que as coisas possam estar no trilho. Assim é o futebol, gente. Assim é o futebol, né? Se termina 0-0, é uma outra forma de você fazer uma análise, por incrível que pareça. Como terminou 1-0 e o São Paulo atingiu o objetivo dos 3 pontos e ponto final, nada mais que isso, nada mais que gere uma expectativa gigante na próxima partida do São Paulo, mas que deu a vitória, e essa vitória de alguma maneira deve dar uma certa estabilizada depois de 3 tropeções, aí você fala tudo bem, vamos esperar o próximo jogo para ver o que acontece. Que o Rogério possa ter uma luz e melhorar, e muito, isso que ele está fazendo taticamente o São Paulo, e na escalação também, e nas alterações também. Legal, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Curtam aí o canal. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Um abraço.